sua poderosa palavra e pedindo a Deus também que todo embaraço, todo impedimento, todo empecilho seja desfeito pelo poder do nome de Jesus, e que você encontre no culto desta noite liberdade para poder adorar ao Senhor, que você encontre nesta noite liberdade para poder soltar o seu glória a Deus, para poder soltar o seu aleluia, que você não prenda nada daquilo que você trouxe para Deus nesta noite, mas ofereça a Ele, dê um brado de glória, dê um brado de vitória, e as muralhas vai cair, aleluia, o gigante vai ceder, e você vai sair daqui nesta noite de posse de vitória, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos a Deus, amado Deus, sublime Pai, Deus de poder, de eterna bondade, na Tua presença nós estamos, Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, tudo está patente diante do Teu olhar, Senhor, e nós estamos aqui nesta noite, neste culto de louvor e adoração, para poder louvar a Ti, para poder exaltar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus Cristo, que uma vez mais a Tua glória seja manifesta nesta casa de adoração, e que todo embaraço, todo impedimento, todo obstáculo, Senhor, caia por terra para a glória do Seu nome, e que o Teu nome uma vez mais continue sendo exaltado, Senhor, através das nossas vidas, através dos nossos lábios, que possamos soltar o glória a Deus, que possamos desprender do aleluia e mandar glória para o alto, para que a Sua presença, ó Pai, seja notória nesta casa, Senhor. Pai de poder, Deus de eterna bondade, pedimos a Tua bênção, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia, livro de Jó, Jó capítulo de número 40. Jó, capítulo de número 40. Vamos ler apenas uma frase, no versículo de número 15. Glórias a Deus. Jó, capítulo 40, versículo número 15. Apenas uma frase, está escrito assim: veja o Beomote que eu criei quando criei você. Somente esta frase. Todos encontraram? Vou ler mais uma vez. Jó capítulo 40, verso de número 15. Veja o Beomote que eu criei quando criei você. Por gentileza, se assente. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor e exaltarmos o Seu nome. Eu preciso um pouco da sua atenção, por gentileza, para que você possa compreender aquilo que nós vamos explanar nesta oportunidade, senão você vai ficar perdido dentro do texto, dentro do versículo em que nós acabamos de ler, e você não vai conseguir se encontrar dentro da mensagem. O livro de Jó é um livro muito importante, também relata a vida de um homem que é muito importante, foi muito importante no seu tempo, e analisando esse livro, analisando a história de Jó, a gente percebe dentro da escritura sagrada que Jó foi o único homem na face da terra que passou por tantas provações em um dia só ou em pouco espaço de tempo. Quando a gente olha para a história de Jó, o próprio Deus ele vai dar testemunho de Jó nos primeiros capítulos que leva o seu nome. A Bíblia diz para nós que quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, no meio deles se apresentaram Satanás. E Deus perguntou para Satanás de onde ele vinha. Ele disse que vinha de rodear a terra e de passear por ela. Quando nós falamos e pensamos dentro dessa proposta, a gente percebe que quem rodeia a terra anda em círculo, e quem anda em círculo não chega em lugar algum, e quem passeia pela terra passeia sem compromisso, sem responsabilidade. Então, quando Satanás se apresenta diante de Deus e fala com Deus desta maneira, imediatamente Deus pergunta para ele: você tem observado meu servo Jó?
homem reto, íntegro diante de mim e que se desvia do mal. Satanás imediatamente responde para Deus: é claro, eu tenho observado o seu servo Jó. O Senhor o cerca de bem, o Senhor o protege, a sua casa, a sua família e toda a sua finança. Como não ser fiel a ti? Toca naquilo que ele tem e tu verás que ele vai blasfemar do teu rosto diante de ti e diante de todos os homens. E quando Satanás fala isso para Deus, Deus que é conhecedor de todas as coisas, nós só sabemos, a nossa imaginação humana, ela só se remete para o nosso passado, aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Você consegue se lembrar aquilo que você passou de sofrimento alguns anos atrás, ou as alegrias que você viveu alguns tempos atrás? Você consegue se recordar delas, mas porém o dia de amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a imaginação de Deus, a mente de Deus, ela é uma mente eterna. Ela vê o passado, vê o presente, vê o futuro. E Deus sabia no seu coração e tinha um entendimento de que Jó jamais iria pecar diante dele, mesmo diante de situações de adversidade. E Deus então, permita-me assim dizer, assina um contrato com Satanás e diz para Satanás: pode tocar nele, toca em tudo quanto ele tem, pode tirar a fazenda, pode tirar os animais, pode tocar em tudo quanto ele tem, e você vai ver se ele vai blasfemar diante de mim. E a Bíblia diz para nós que Satanás então ele rompe uma das limitações que Deus havia colocado sobre a vida de Jó, porque a Bíblia Sagrada diz para nós que Deus havia colocado sobre a vida de Jó, sobre a casa de Jó, sobre a finança de Jó uma cerca, uma proteção. E agora Satanás invade essa cerca, quebra essa cerca, rouba esta cerca, e a Bíblia diz para nós que ele então começa a destruir aquilo que Jó tinha. Destrói os animais, destrói a fazenda, destrói a casa que Jó morava, destrói os filhos que Jó morava. Porque nós entendemos, irmãos, e compreendemos que quando o homem está de pé, a casa ela está sentada. Quando o homem senta, a casa deita. Quando o homem deita, a casa morre. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Jó. E Jó agora está sendo provado pelo próprio Deus, a mando de Satanás. E Satanás agora, Deus dá uma ordem de Satanás dentro do contrato e diz para Satanás: Satanás, você vai trabalhar de enfermeiro para Jó. Você vai tocar em tudo quanto ele tem, mas na alma dele você não vai tocar. Porque se você matar Jó, eu vou ser obrigado a ressuscitá-lo ele novamente. E eu posso entender e compreender que o ser humano, quando passa pela face da terra, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E cada um de nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós vivermos. Deus provou Jó de uma maneira, porque Deus sabia que Jó iria suportar as provações, as adversidades que viria sobre a sua vida. Quando Satanás pediu para Jesus para poder se andar com Pedro, Jesus não permitiu, porque Jesus sabia a estrutura de Pedro. Jesus sabia que Pedro não ia suportar o cirandar de Satanás, mas com Jó foi diferente. Deus disse: vai, pode fazer, pode cirandar, pode soprar, porque eu sei e confio no homem pelo qual eu investi na vida dele. Aleluia. E a Bíblia diz que então tudo isso aconteceu na história de Jó. E Jó agora, depois de ser provado com os seus bens, perdeu os seus bens, perde também os seus filhos. A Bíblia diz para nós que dentro de um dia, Jó, juntamente com a sua esposa, ele faz o sepultamento de 10 filhos da sua casa. Queridos, para um pai de família, para uma dona do lar, perder um filho já é muita coisa. Agora imagine 10 velórios passando diante daquele olhar de um pai e de uma mãe. Os olhares de acusação começaram também sobre a vida de Jó, sobre a existência de Jó. E se não bastasse tudo isso acontecendo na vida de Jó, a Bíblia diz que passados-se os dias, os filhos de Deus voltaram novamente para se apresentar diante de Deus, e novamente Satanás está infiltrado nos meios dos filhos de Deus. E Deus pergunta para Satanás novamente: você observou meu servo Jó? Ele diz: olha, eu tenho observado o teu filho, o teu servo Jó. E ele responde dizendo: olha, é claro que ele não blasfema contra ti, ele tem saúde, ele perdeu tudo quanto ele tinha, mas ele tem saúde. E Deus vai lá na cláusula do contrato novamente e diz: olha, pode tocar na saúde dele, pode tocar no corpo físico dele, porque eu tenho certeza que ele não vai murmurar, ele não vai criticar, ele não vai blasfemar na minha presença. Aleluia.
E a Bíblia diz para nós que Satanás foi lá, tocou no corpo de Jó, colocou uma enfermidade mortal na vida desse homem, colocou uma lepra na vida de Jó. E agora, queridos, a Bíblia diz para nós que Jó não tinha mais casa para morar, porque a Bíblia diz para nós que os ventos do Oriente vieram e bateram contra a casa de Jó. Um homem que era rico, o homem mais rico do Oriente. A riqueza de Jó naquela época estava calculada em 7 bilhões, 398 milhões e 298 mil reais. Era a riqueza que Jó tinha. Então imagine como Deus havia cercado Jó de uma certa maneira, porque a Bíblia diz que Deus colocou proteção, tanto na família, quanto nas riquezas que Jó tinha. Fato é que as ovelhas produziam lã, o gado produzia leite, e do leite virava queijo, e Jó vendia nas regiões aonde ele morava. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre esta casa, o olhar de Deus estava sobre esta casa. Mas o vento que sopra para o ímpio, sopra também para o justo. Aleluia. E Deus permite então que toda essa situação de adversidade, ela bate na casa de Jó. Porém, queridos, a Bíblia diz para nós que Jó foi tocado no corpo físico. Jó, agora, com aquela enfermidade sobre si, Jó parecia mais um defunto ambulante do que um ser humano andando sobre a face da terra. Jó não podia abrir a boca, porque se ele abrisse a boca, ele comia poeira. Jó não tinha lugar para deitar, porque a casa havia desmoronado. Então imagine um homem que era rico, um homem que tinha posição, conhecido lá no Oriente Médio. Agora as pessoas olhando para ele dizendo: olha, o que aconteceu com Jó aqui? Da noite para o dia perdeu a riqueza, perdeu a família, está morando no velento debaixo de uma árvore e cheio de lepra no seu corpo. Queridos, a Bíblia diz para nós, e eu posso pensar desta maneira, que agora os insetos, as moscas, elas estão posando no corpo de Jó. E nós sabemos que aonde uma mosca posa, ela deixa ali larvas. E aquilo começou a feder o corpo de Jó. Insetos estranhos tomando conta de um corpo humano. E aquele homem ali temente a Deus. Mas eu quero crer e acredito assim que determinado dia Jó está adorando ao Senhor. Jó chama a sua esposa e começa a conversar com ela. E de repente a sua esposa diz para Jó, Jó em meio à adoração a Deus, a sua esposa diz para Jó, Jó, você ainda teme ao Senhor? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Aí Jó responde para ela dizendo: olha, mulher, como falam malucas, assim fala tu também. Jó, irmãos, mediante toda a situação de adversidade que Jó está vivendo, Jó não murmurou. Aleluia. Jó não pegou diante de Deus, porque ele sabia e entendia que Deus havia dado testemunho da sua vida para Satanás. É interessante a gente analisarmos o texto, porque passa-se os dias, chegam os amigos de Jó, e a Bíblia vai dizer que eles começaram a lançar acusação sobre a vida de Jó, dizendo a ele: Jó, os seus filhos pecaram diante de Deus, e é por isso que você está passando por essa situação de adversidade. Aí o outro chega e diz para Jó: Jó, você está em pecado diante de Deus, e é por isso que você está sendo provado por Deus. Deus está te castigando. Porém, queridos, Jó se debruça sobre a sua história. E Jó agora chama Deus para uma conversa. Quando Jó chama Deus para uma conversa, Deus chama Jó e diz: olha, Jó, veja o Behemoth que eu criei. Eu criei ele quando eu criei você. A palavra Behemoth é uma palavra árabe, traduzida para a linguagem egípcia. Ela significa hipopótamo. E meditando nessa
foi aliviando sobre a sua vida. Aí Jó chama Deus para uma conversa. E Deus não desce com arcanjos, serafins, querubins, para poder fazer uma reunião com Jó. Deus vai lá na natureza, pega um behemote ou um hipopótamo e leva Jó para poder contemplar o hipopótamo. Aleluia. Aí você vai pensar, mas pastor, que palavra é essa? No culto de Santa Ceia, o senhor vai falar sobre o hipopótamo? Queridos, Deus olhou para Jó e disse: Jó, olha para o behemote. Eu criei ele quando eu criei você. Jó olha para o hipopótamo. Quando você olha para o hipopótamo, você vai ver que ele é um animal simples. Não tem a beleza e a grandeza que tem um leão. Não tem a estratégia de luta como tem um leão. Mas a Bíblia diz que o hipopótamo, na sua simplicidade, ele é o animal mais forte do que o leão. Aleluia. E Deus vai trazer uma ilustração para a vida de Jó. Vai fazer uma aplicação da vida de Jó, representada na vida do hipopótamo, dizendo: eu criei ele quando eu criei você. Por quê? Porque Jó vem da linhagem de Adão. O hipopótamo foi criado depois de Adão. Então Deus reúne todas essas características para poder mostrar para Jó que o plano de Deus ele é infalível. Para poder dizer para Jó: Jó, olha para mim. Agora olha para o hipopótamo. Olha a simplicidade que ele tem. Mas olha a força que esse animal também tem. E a Bíblia diz que Deus disse para Jó: Jó, eu dei uma espada para ele, para o hipopótamo, mas porém ele não guerreia com ela. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Jó, todas as suas acusações que vêm contra ti, você não precisa guerrear com os seus inimigos. Você não precisa lutar contra aqueles que estão lhe acusando. Permanece na sua simplicidade. Aleluia. Permanece naquilo que eu tenho colocado sobre a sua vida. Permanece na minha presença, porque eu sei a estrutura que eu dei a você. Aleluia. Eu criei ele quando eu criei você. Queridos, você precisa conhecer o seu Criador. Você precisa saber quem é que foi que te gerou. Nós não fomos simplesmente gerados em um ventre materno porque queríamos, de maneira nenhuma. Primeiro, a mão de Deus nos favoreceu. Primeiro, a vontade de Deus te favoreceu. E você foi criado no ventre materno. Aí eu aprendo, irmão, que o hipopótamo, com a sua simplicidade, quando você pega uma pedra e joga no hipopótamo, quem joga a pedra, a primeira coisa que faz é sujar as mãos. Então, quando alguém acusa você, quando você está sendo acusado, fique despreocupado, porque quem está lhe acusando é o primeiro a se sujar. Se segure aí. Meu Deus. Aleluia. Quando te joga uma pedra no hipopótamo, ele não sai correndo atrás de ninguém. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente olha para o lado e continua ali. Não demonstra medo. Não usa a sua força para poder combater contra alguém que lhe jogou uma pedra. Sabe por quê? O hipopótamo não gasta força desnecessária. Às vezes você está contendendo com alguém e você está perdendo as suas energias que você deveria deixar guardada para o dia da batalha. Meu Deus. Aí a história conta para nós que para os leões derrubarem um hipopótamo adulto é necessário de 6 a 8 leões para poder fazer o bicho deitar. E quando ele está nessa luta travada, e que ele dá um giro de 160 graus, e ele consegue atingir um
eu pude aprender que quando ele desce para a água após uma batalha, não é porque ele está com medo, não é porque ele foi se esconder. Ele desce para a água, porque na água ele é curado. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Quando ele desce para a água molha os seus lombos e começa a cicatrizar os ferimentos que o leão fez sobre os seus lombos. A água lhe serve de remédio, aleluia, para cicatrizar os ferimentos da pele, da batalha que ele teve com os leões. Aí ele passa um texto do dia dentro da água. Aprendi também que o hipopótamo, ele é territorial. Defende o seu território. Ou seja, Deus estava ensinando para Jó e dando uma lição prática para ele, dizendo: olha, a luta, a batalha que você tem enfrentado, Jó, é semelhante à do hipopótamo. Mas eu te escondi. Eu te trouxe das águas, aleluia. E nas águas eu vou sarar todos os seus ferimentos. Aprendi também que o hipopótamo é o único animal do mundo que consegue passar o dia dentro da água. O rio pode transbordar sobre ele. Ele não morre afogado. Aleluia. Sabe o que é isso, queridos? A luta pode vir sobre a sua vida. A tempestade pode bater na sua casa. Mas você precisa saber quem foi que te criou. A sua fé precisa estar no Senhor. Aleluia. Porque em um momento desse, a mão de Deus vem e te toma. Em uma situação dessa, Deus vem e te abraça e te esconde debaixo das suas asas. E você vai estar protegido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está me ensinando para Jó que após vencer uma luta, após vencer uma batalha, ele precisava ser curado. Por que ele precisava ser curado? Porque ele venceu uma batalha, mas ainda tinha uma guerra para poder vencer. E é interessante quando a gente olha para esse versículo, Deus tratando com um animal silvestre. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que depois da queda de Adão no jardim do Éden, houve uma mudança na natureza extraordinária. Porque a Bíblia diz para nós que até os animais, até no reino animal, houve mudança. A história bíblica conta para nós que antes de Adão pecar, existia um animal de 9 metros de altura, por 18 metros de comprimento. Animal que um dente dele pesava aproximadamente 2 quilos. E com a queda de Adão no jardim do Éden, os animais também se encolheram. Veio uma sentença de Deus, porque a Bíblia diz para nós em Gênesis que quando Deus sentenciou a serpente andava ereta, mas Deus sentenciou a serpente, ele disse para ela que ela ia se rastejar sobre a face da terra. Ela se alimentava de outro tipo de alimento, mas Deus disse para ela que ela ia comer poeira, ia comer pó. Então observe que após a queda, houve uma mudança drástica na natureza. E houve uma mudança drástica também na vida do ser humano. Porque depois da queda de Adão, nós, os seres humanos, passamos a viver menos. Antes da queda de Adão, homens viviam 960 anos, 800 anos, 700 anos. Aí foi abaixando para 500, para 300, para 200, para 150, abaixou para 100. Hoje nós estamos vendo pessoas morrendo com 50, 60, 75, 80 anos de idade. Tudo isso, irmãos, por causa do pecado. Mas
Mas voltando para dentro do texto em que nós estamos apreciando nesta oportunidade, que fala sobre a vida de Jó e o Beemote, a gente percebe que Deus disse para Jó: Jó, o lombo do Beemote é firme, as suas coxas, Jó, elas são entrelaçadas uma à outra. Quando Deus fala sobre esse entrelaçamento, Deus fala sobre intimidade. Aleluia. E quando Deus fala isso para Jó, Deus está dizendo: Jó, você é uma pessoa íntima de mim. Aleluia. É por isso, Jó, que eu tenho testemunho de você diante do diabo. É por isso que eu falei bem de você diante de Satanás. E eu aprendi também aqui, queridos, que quando a gente recebe afronta, você não precisa ir para o Facebook, não precisa ir para o Instagram se defender. Não, sabe por quê? O crente tem aquele que o defende. Você tem alguém trabalhando de acusação para poder te defender. Quem tem advogado fiel não precisa de advogado daqui da terra, porque o nosso advogado, ele é fiel em todas as coisas, ele conhece todas as leis sem precisar estudar. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para Jó. Jó, não precisa você se defender diante dos seus acusadores. Eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço os seus caminhos, eu conheço os seus passos, Jó. Não precisa se defender de nada. Mas Deus estava ali trazendo para Jó, à luz do conhecimento da Bíblia Sagrada, Deus estava dizendo para Jó: Jó, olha para a cauda do hipopótamo. Ela balança como se fosse um cedro. Olha para o seu ventre, a força que ele tem. Irmãos, você é forte. Igreja, vocês são fortes. Aleluia. Quando a opressão vier, você sabe quem te criou. Não ceda à opressão. Não ceda também à pressão que há de vir sobre a sua vida. Porque Deus te formou, Deus te criou, como criou o hipopótamo. E Deus disse para Jó: Jó, os ossos do hipopótamo é como se fosse feito de ferro. Aleluia. Não quebra, Jó, e não dobra. Deus investiu em nós, Deus investiu em você, para que nós pudéssemos passar por este mundo, enfrentarmos a pressão que vem sobre a nossa vida, mas saber que temos um Deus que zela por nossa história, cuida por sua vida, cuida por sua casa, cuida por sua família. E depois que tudo isso passa, Deus disse para Jó, e Jó conversa com Deus e responde: Deus, mas o hipopótamo não sai da água. Por que ele passa um terço do dia dentro da água? Aí permita-me parafrasear. Deus responde para Jó dizendo: olha, o valente precisa descansar. Aleluia. O valente precisa descansar. Ele passa ali um período na água. De repente, Jó está observando toda aquela situação diante dele. Irmão, isso aqui não é história de carochinha. Também não é uma visão que Deus deu para Jó ver. Deus levou Jó lá onde o hipopótamo estava dormindo. E de repente, Jó começa a ver a água se movimentar. Aleluia. É o valente se despertando. Aleluia. É o valente que está sendo curado, ele vai sair da água. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. A luta ela é passageira, a prova ela é passageira, a perseguição ela é passageira, a doença ela é passageira. Deus vai te tirar da água, a água vai
voltar a movimentar. E o valente vai sair da água novamente. Aleluia. E quando o valente sai da água, ele não sai para poder brigar. O valente sai da água, sabe para quê? Para poder comer. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele sai da água para poder comer. Porque ele comendo, ele garante a viagem. Queridos, sabe por que tem muita gente doente hoje? Deixou de comer a palavra. É a palavra que garante a viagem. É a palavra que garante a chegada. Se você deixar de se alimentar com a palavra de Deus, você vai morrer no caminho. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus para poder ter garantia da viagem. Foi por isso que Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que nós vivemos. Aleluia. A hipopótama sai da água, começa a se alimentar. E a Bíblia diz que Deus disse para Jó: Jó, ele é o único animal que se alimenta como um boi. Come bastante. Ele remoe o que ele come. Aleluia. Ele sente o sabor daquilo que ele come. Ele extrai o alimento, todos os nutrientes que o seu corpo precisa para poder prosseguir a viagem. Queridos, nessa palavra, nesse livro sagrado, tem todos os ingredientes que o ser humano precisa para poder prosseguir a viagem até chegar a Jerusalém Celestial. E depois que ele se alimenta, a Bíblia diz que ele sobe para as montanhas. Aleluia. E em volta do hipopótamo descansa todos os animais que ali estão. Um animal simples, mas que mostra o poder da força que tem quando necessário. Tem espada, mas não luta com ela. Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que nós não lutamos com a força do nosso braço. Porque as minhas forças e as suas forças se acabam logo. Nós nos cansamos. Mas nós lutamos pelo poder da palavra de Deus. Aqui está a minha força, aqui está a tua força. Se você quer vencer, ame esta palavra. Se você quer conquistar, ame esta palavra. Se você quer chegar, se alimente com esta palavra, porque ela vai te levar ao porto seguro. E a gente aprende com a história de Jó, que depois que Deus conversa com ele, Deus muda o cativeiro de Jó. Irmãos, às vezes nós estamos passando por provas e achamos que o diabo ele veio sem ter que pedir permissão para Deus. Existe prova que nós pegamos com as nossas próprias mãos. E quando você pega a prova com suas próprias mãos, você se segura para poder dar seus pulos e vencer sozinho. Agora, quando Deus envia a prova para nossas vidas, não para poder nos castigar, mas para poder nos moldar como moldou a vida de Jó e dar testemunho de nós para o nosso adversário. Ah, meu querido, quando a prova passar, quando a fúria do vento passar, aí chega a bonança de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Imagine agora Deus mudando o cativeiro de Jó. Jó que tinha 7 bilhões 398 milhões. Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a Jó quase 15 bilhões. Aleluia. E acrescentou na vida de Jó ainda, além do dinheiro, acrescentou na vida de Jó mais 150 anos para ele poder viver sobre a face da terra. Ou seja, quando Deus tira alguma coisa de nós por sua sublime vontade, você pode descansar na mão de Deus, que Ele vai te acrescentar aquilo que Ele tirou e vai acrescentar os seus anos de vida
de uma forma surpreendente. Eu fico admirado com Deus, permita-me usar essa palavra, porque nenhum de nós pegaremos um animal para poder exemplificar a uma outra pessoa. Mas Deus usa uma linguagem para que Jó pudesse entender. E Deus nesta noite está usando uma linguagem para que você entenda o cuidado que Ele tem com a sua vida, para você entender a força que Ele te deu, para você entender as habilidades que Ele te deu, para você entender que quando Ele te esconder, aleluia, é porque Ele está cuidando de você. E quando Ele te tirar de lá, é porque Ele está te colocando na vitrine para você poder carregar as suas pelejas. Deus tirou Jó da aprovação. Deus tirando Jó da aprovação, Jó contesta novamente diante de Deus contra os seus 3 amigos. Porque amigos são assim, irmãos. E quando você está comendo picanha contra filé mal passado com gordura, eles estão batendo nas suas costas, te chamando de amigo, falando que você é bom, uma pessoa bacana, bem legal, gosta de estar com você. Mas cai na pobreza, cai na miséria para você ver. Eles fogem e dizem, olha, não quer nem passar perto dele para não ficar pobre como ele está. Só está comendo unha de frango. Não quer nem passar perto dele. Foi isso que aconteceu com Jó. Os seus 3 melhores amigos disseram, olha Jó, não quer nem estar perto de você mais. Se mandaram. Aí Jó contesta diante de Deus essa situação. E Deus disse, Jó, faz o seguinte, ora para os seus 3 amigos. Levanta um pedido de clamor perante mim, na presença minha, para eles nessa oportunidade. É difícil, queridos, você orar para quem está te atacando, está te acusando, falando mal de você sem você dever, te dá um abraço de urso, te abraça pela frente, mas te rasga por trás. É difícil essas situações. Mas Deus pediu para Jó, ora por eles. Jó orou por eles. Quando Jó orou pelos seus 3 amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Talvez nesta noite, provavelmente nesta noite, Deus esteja pedindo para alguém. Ore por ele, ore por ela, para que eu possa mudar o seu cativeiro. De repente nós estamos passando por momentos de adversidade, nós estamos entendendo o trabalhar de Deus. Você está passando por luta, não consegue vencer essa luta. E você acha que você é sucumbido dentro desta luta. Alguém está te afrontando, o inimigo está te afrontando, usando alguém para poder te afrontar. E você está cedendo à pressão maligna. Mas Deus diz para você nesta noite, olha por ele. Intercede por ele. Coloca ele na minha presença. E quando você orar por ele e abençoá-lo, eu vou mudar toda a sua história. Aleluia. Eu vou mudar o seu cativeiro. E assim Deus fez com a vida de Jó. Jó termina o capítulo número 42 dizendo para Deus, Deus, eu bem sei que tudo podes. Olha que lindo. Eu bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. No meio do caminho ele contestou contra Deus. Não murmurou, mas ele contestou naquela situação de calamidade. Mas agora ele entende que havia um plano estabelecido por Deus. E que os planos de Deus jamais podem ser impedidos. E ele continua o capítulo 42 dizendo, olha Senhor, além de saber que os seus pensamentos, os seus planos não podem ser impedidos e frustrados, antes, eu lhe conhecia só de ouvir falar. Eu ouvia falar das suas grandezas, que tu é um Deus soberano, tu é um Deus que tudo pode fazer. Mas agora, os meus olhos te veem. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu que Jó visse Deus através da vida do hipopótamo. Olha como Deus trabalha. Deus armou todo um cenário. Aleluia. Permita-me assim dizer. Olha como eu vou pular um pobre.
E Jó veio como um patinho e entrou na gaiola de Deus. Aleluia. E aí Deus esclareceu todos os fatos na mente de Jó. E Jó entendeu, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Não lute, não guerreie contra os pensamentos de Deus. Deus é grande demais para você lutar contra Ele. A melhor coisa que você faz é se render. Os planos de Deus é mais alto, o caminho de Deus é mais alto. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Você pode lutar, pode espernear, pode correr da direita para a esquerda, pode ir para frente e voltar para trás, mas a mão de Deus vai te trazer novamente. Os planos de Deus, o homem não frustra. Deus te conhece. Ele sabe da sua estrutura. Você só precisa reconhecer quem foi que te criou. Reconhecendo quem foi que te criou, você vai seguir na força do hipopótamo. Vai andar na simplicidade, mas andar com força. Vai mostrar para quem está te acusando que você tem autoridade e que tem quem te defende. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu vejo uma presença de Deus aqui esta noite tratando com a nossa vida. Os seus ossos não vão quebrar, aleluia. Porque você é forte, aleluia. Deus te trouxe aqui neste culto para dizer a você que você tem força. Seus ossos são fortes, aleluia, como ferro. Porque Deus te deu a estrutura. Aleluia. Aleluia. E se Ele te levar para as águas, aleluia. Se Ele te cobrir pelas águas, fique tranquilo. É por isso que o profeta Isaías escreve dizendo: se passar pelo fogo, não te queimarão. Se passarem pelas águas, não te submergerão. Aleluia. Não vai morrer afogado. Porque Deus, permita-me dizer, vai colocar em você o espírito do hipopótamo, aleluia. E você não vai se afogar na luta. Não vai morrer de depressão. Porque Deus cuida. Aleluia.
dá estrutura para você suportar. Glórias a Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus nos cubra com a sua graça. Deus não dá coroa para quem tem o cérebro fraco. Deus fortalece o nosso cérebro para você suportar o peso da coroa. Aleluia. Foi por isso que Deus dobrou a riqueza de Jó, porque Deus fortaleceu o seu cérebro na provação. Aleluia. E depois Deus colocou uma coroa sobre a cabeça de Jó.